Vamos lá, quero chamar o Pierre, ele está com o Eloir. 2 casos de afogamentos em Pontal, meu querido. Seja bem-vindo, você e sua convidada aí. Tudo bem, Tony? Um grande abraço a você, meu querido. Uma ótima semana a você e, é claro, para o pessoal que acompanha o Voz do Litoral dessa segunda-feira. Tony, foram 2 casos que repercutiram bastante, mas no final de semana tivemos mais casos ainda de situações de afogamento aqui no litoral paranaense. A cidade com o maior número de intervenções por parte dos guarda-vidas para poder resgatar banhistas foi a cidade de Pontal do Paraná. E para falar sobre esse cenário de afogamentos aqui no litoral do estado, eu recebo hoje no Estúdio Praia em Pontal do Paraná a tenente do Corpo de Bombeiros, Ana Paula. Tenente, muitíssimo obrigado por atender ao nosso convite. Seja bem-vinda. Foi um final de semana com várias ocorrências. O saldo desse final de semana, quando se fala de positivo, é porque não tivemos óbitos por afogamento. Mas preocupa, tendo em vista que foram mais de 25 afogamentos aqui no litoral do estado durante o final de semana, né? Muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Pierre, Tônia, todos que estão nos acompanhando. Isso mesmo. Então, por mais que a gente teve um final de semana até bastante chuvoso, né? O clima não estava dos mais favoráveis, mas o Corpo de Bombeiros, os guarda-vidas atuaram bastante, inclusive nesses casos, né, que tiveram essa maior repercussão aqui no nosso litoral por conta dessas situações de afogamento. Tenente, 2 casos chamaram muita atenção. Um deles, um homem de 55 anos que ficou bastante tempo na água em situação de afogamento. Ele foi avistado por um banhista e o banhista correu para avisar aos guarda-vidas que fizeram o resgate. E uma outra situação, também aqui na cidade de Pontal do Paraná, envolvendo um pai e 3 filhos que entraram em situação de afogamento. E também, graças ao alerta de banhistas, guarda-vidas puderam fazer esse resgate. Inclusive, nos vídeos que foram enviados, dá para perceber que os banhistas até tentam realizar esse resgate, mas a situação realmente era muito preocupante, porque as ondas estavam bem intensas, o mar estava muito revolto, e aí, somente através da intervenção dos guarda-vidas, é que essa família foi resgatada. Graças a Deus, nesses 2 casos não tivemos óbitos, mas os 2 aconteceram em locais não protegidos por guarda-vidas. Você acredita que isso reforça a necessidade da população sempre se banhar em locais compostos de guarda-vidas? Com certeza, PR. A principal orientação é sempre essa, que as pessoas procurem a faixa protegida por guarda-vidas, justamente para que, caso elas tenham qualquer dificuldade na água, os guarda-vidas já possam atuar rapidamente e fazer essa retirada. Numa situação em que a pessoa prefere, né, escolhe se banhar numa faixa não protegida por guarda-vidas, podem acontecer situações como essas. Então, alguém precisa visualizar aquele afogamento, precisa acionar o socorro especializado, então a gente tem também um tempo-resposta um pouco maior. Por isso, a gente sempre reforça a importância de que as pessoas procurem a faixa protegida para esse banho de mar mais seguro. Como você disse, né, nas 2 situações foi feito um resgate, não houve lesão para essas vítimas, mas a gente sabe também que poderia ter acontecido uma coisa bem pior. Poderia ter acontecido uma tragédia. Tenente, você tem algum levantamento mostrando quantos casos, a proporção de casos de afogamento, de situação de afogamento que acontece em locais não protegidos para os protegidos, ou a diferença é tão grande que até é impossível mensurar, porque tendo em vista essa temporada de verão, a temporada passada também, quase todas as situações de afogamento aconteceram em locais não protegidos. Pelo menos os óbitos que a gente tem conhecimento foram em locais não protegidos. Tem algum levantamento ou é uma discrepância gigantesca? É isso mesmo. Tanto neste ano, nesses 3 óbitos que nós temos, né, até o momento, quanto os mais de 10 óbitos que nós tivemos no ano passado, todos eles foram em faixa não protegida por guarda-vidas. Justamente, né, pode até parecer repetitivo, nossa, tenente falando isso de novo, mas é porque é verdade. A gente tem que reforçar isso com a população, porque quando a situação acontece ali à vista dos guarda-vidas, eles já conseguem atuar rapidamente. Agora, nessas situações em que nós temos realmente um caso muito grande, um número bastante grande também de pessoas que acabam escolhendo essas outras faixas, a gente pode ter esse tempo-resposta maior e acabam acontecendo essas situações. Existem situações, a pessoa às vezes caiu numa corrente de retorno, alguma coisa assim, mas o primordial é procurar essa faixa protegida por guarda-vidas para que a gente não tenha essa diferença tão grande de atendimentos realizados.
Tenente, estamos passando por um momento de instabilidade no clima aqui no litoral paranaense, muito vento, fortes chuvas nessa região do estado. Esse clima, ele acaba trazendo mais riscos para os banhistas, porque apesar da chuva, apesar das temperaturas baixas, muitas pessoas acabam tomando banho do mesmo jeito. É preciso redobrar os cuidados, tendo em vista que o clima não está muito propício para os banhistas? Com certeza, Pierre, até uma ótima orientação para a gente deixar, né? Ontem, como você comentou aqui no começo da nossa reportagem, foram 25 casos somente em Pontal. Então, a gente tinha uma situação de chuva, a gente tinha já uma situação de mar também até um pouco revolto. Então, esses cuidados devem ser redobrados nesses períodos em que a condição climática não é das mais favoráveis. É importante as pessoas observarem também as bandeiras na frente dos postos. Então, a bandeira amarela já indica uma atenção e a vermelha, o risco é muito mais alto. Então, todo cuidado deve ser redobrado. E principalmente quando os guarda-vidas fazem orientação de raios. A gente tem um protocolo, né? Inclusive, os guarda-vidas saem da areia justamente pelo alto risco que nós temos. Já tivemos uma situação também do próprio posto de guarda-vidas atingido, né? Então, realmente, para as pessoas verem como é grave a situação e a gente passa essas orientações. Então, toda atenção com essa questão é muito importante. A Tenente Ana Paula, ela já tem muita experiência aqui durante a temporada de verão no litoral do estado. Quantos anos que cobre aqui a temporada? Eu acho que uns 6, 7 anos. 6, 7 anos. Eu já tive a oportunidade de conversar com ela inúmeras vezes e todas as oportunidades que a gente tem, que a gente se encontra, que eu a entrevisto, a Tenente sempre fala, Pierre, é incrível como quase todos os afogamentos com óbito acontecem em locais não protegidos. Porque a gente tem aqui na área protegida uma resposta muito mais rápida do Corpo de Bombeiros e tempo no momento do afogamento, ele é um fator primordial, né? Porque se você tem um socorro rápido, você consegue minimizar as chances de óbito ou pelo menos diminuir essas possibilidades de óbito. Então, sempre reforçando, Tenente, quais bandeiras que a população tem que ter em vista na hora de escolher um local para tomar banho? Quais as sinalizações que elas precisam ficar alertas para não se banhar naquela região? A bandeira preta, que todo mundo fala, a bandeira preta do Corpo de Bombeiros. Muita gente sequer sabe o que significa. Quais os alertas, como é feita a sinalização do Corpo de Bombeiros para que a população tenha uma ideia do risco ou não de se banhar naquela região? Nós temos as bandeiras que delimitam a área de atuação ali do posto de guarda-vidas fixo, então é a bandeira vermelha com a amarela. Dentro daquela faixa nós temos então a faixa protegida por guarda-vidas. A bandeira preta, ela indica que naquela região não há uma proteção constante por guarda-vidas. Fazemos rondas, passamos ali, mas não há uma proteção constante por guarda-vidas. E temos as bandeiras que sinalizam a condição de mar, sendo a bandeira verde um risco leve, a bandeira amarela um risco médio e a bandeira vermelha um alto risco. E quando a gente coloca duas bandeiras vermelhas, é a indicação de praia interditada, justamente nesses casos, principalmente de raios. Então é importante que as pessoas fiquem atentas. Temos também uma placa de perigo, que é um risco pontual, uma corrente de retorno, um valão que a gente fala, um buraco. Então é muito importante que as pessoas fiquem atentas a essas sinalizações para que elas possam vir para o litoral e voltar somente com boas lembranças. Tenente, muitíssimo obrigado pela participação. Até a próxima oportunidade. Até a próxima. Um ótimo dia a todos. Tony Lagos, eu volto com você aí em Paranaguá, não sem antes explicar. A Tenente Ana Paula, assim que chegou aqui no estúdio Praia em Pontal do Paraná, começou a cair uma chuva torrencial aqui na cidade de Caçulinha, do litoral. Talvez o pessoal de casa tenha visto, a Tenente está meio molhada. Foi porque já exatamente no momento que a Tenente chegava aqui no estúdio para dar a entrevista, começou a cair um toró aqui. O tempo agora até que deu uma melhorada. Pelo menos para voltar para o veículo, a Tenente não vai se molhar. Eu volto no estúdio com você aí em Paranaguá, Tony. Como é que está o tempo aí? A Tenente é uma pessoa muito querida, maravilhosa, nossa parceira já de muito tempo, sempre nos trazendo informações importantes. A gente só tem a agradecer e sempre parabenizando o trabalho do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado, meus queridos. Até daqui a pouquinho eu ia perguntar isso para o Pierre, porque a nossa equipe de Guaratuba, o Augusto e o Bruno, acabaram de me falar, se der para abrir aqui uma câmera de Guaratuba, não sei como é que nós estamos de Guaratuba, porque caiu um temporal torrencial agora. Bagunçou o coreto lá em Guaratuba. E a nossa equipe, o Augusto e o Bruno, me passaram mensagem que já estão percorrendo algumas ruas lá de Guaratuba
para tentar trazer informações para nós. Temporal muito forte agora há pouco em Guaratuba e está bem fechado o tempo, não é dia de praia, não se arrisque entrar no mar, mas de jeito nenhum. Tá legal, meus queridos?